O gasto calórico é um fator relevante para qualquer atividade física. Ele é, em muitos casos, um dos principais indicadores a serem observados. Por isso, dentro de um controle de carga de trabalho, por exemplo, há a necessidade de criarmos estratégias para otimizar o gasto calórico total de um treino. No caso da musculação, não seria diferente. Há diferentes estratégias que, no contexto geral, otimizam a questão do gasto calórico. Aí eu te pergunto, mas para que aumentar o gasto calórico na musculação? E qual a função de aumentá-lo? Engana-se quem pensa que aumentar o gasto calórico só é importante para quem quer emagrecer ou estar em cut. Mesmo você que esteja visando a hipertrofia, pode ter o gasto calórico como objetivo. E quer saber como queimar mais calorias treinando na musculação? Sou Danilo Delosa, fica comigo que depois da vinheta eu te falo. Sabe que o gasto calórico é um excelente marcador de intensidade, ainda mais quando não dispomos de outras possibilidades de controle de carga. Por isso, é importante sim, no contexto geral, pensarmos em aumentar o gasto calórico. Mas você sabe de qual forma podemos aumentá-lo? Olha, existem diferentes componentes, mas é importante entender um ponto. Gasto calórico está diretamente ligado à necessidade de produção de energia. Portanto, para aumentar o gasto calórico, precisamos aumentar a necessidade do corpo gerar mais energia. Todo o processo será baseado nisso. Por isso, controlar de forma direta a intensidade e volume é fundamental. Para isso, usamos todas as variáveis do treino de musculação para, de forma estratégica, otimizar o gasto calórico. E existem diferentes estratégias para aumentar o gasto calórico na musculação, mas de forma direta, todas elas se baseiam no controle e adequação estratégica do volume da intensidade. Entenda que o gasto calórico está ligado à produção de energia. Nesse sentido, a velocidade com que realizamos os movimentos tem relação direta com o gasto calórico. Não que mais rápido ou mais devagar será efetivo para esse objetivo, pelo menos não se feito de forma aleatória. Então, quando usamos uma cadência mais rápida de movimentos, temos uma necessidade de contrações mais rápidas, que vão necessariamente utilizar mais energia. Como a fonte primária nesses casos é a creatina quinase, ATP e glicose, essas são as vias energéticas que serão depletadas primeiramente. No caso de cadências mais lentas, teremos uma maior necessidade de estabilização de movimento, seja na fase excêntrica, seja na fase concêntrica. Iremos precisar de um controle maior. Com isso, mais unidades motoras são envolvidas e, consequentemente, a maior necessidade de geração de energia. As cadências mais rápidas devem ser evitadas por pessoas iniciantes ou sem devido preparo. Elas podem trazer um impacto articular acentuado, principalmente se a execução dos movimentos não for bem feita. Em termos de ritmo, tudo depende da sua individualidade. Usamos muitas vezes cadência de 1 a 3 segundos em cada fase, no caso concêntrica e excêntrica. Na transição entre elas, principalmente em cadências mais lentas, podemos segurar o movimento para aumentar a intensidade e o gasto calórico. Saiba que o intervalo de descanso entre as séries é um dos fatores que mais impacta o gasto calórico. Quando reduzimos o tempo de intervalo de descanso entre as séries, meio que obrigamos o corpo a usar mais reservas energéticas e a produzir mais energia. Com isso, o gasto calórico aumenta. Então, o ideal era nem descansar, correto? Não. O descanso é importante. Manipulá-lo para deixar ele mais curto é uma estratégia. Porém, ele precisa de pelo menos 20 a 30 segundos para que os substratos energéticos tenham tempo de regenerar, pelo menos parcialmente, alguns elementos, como a creatina quinase, por exemplo. E nesse sentido, é muito importante ter um controle adequado e uma estratégia. Musculação não pode ser aeróbica,
ela precisa da intermitência. Por isso, reduzir o tempo de descanso entre as séries é fundamental, mas não deve ser feito de qualquer forma. Se precisarmos gerar mais energia, nada melhor do que aumentar a quantidade do que gera tal aumento, não é? Por isso, uma das estratégias mais fáceis e simples para aumentar o gasto calórico é fazer mais repetições. Lembrando que isso não pode ser feito de qualquer forma. Fazer 50 repetições não será mais eficiente do que fazer 15 ou 20. Você precisa de técnica e estratégia para que isso seja de fato efetivo. Por isso, métodos como Drop Set, 3 Set, Rest Pause, B-Set e todos que fazem aumentarmos o número de repetições são interessantes para quem precisa aumentar o gasto calórico total na musculação. E aí, quanto mais exercícios, melhor, certo? Depende. Nem sempre treinos altamente volumosos são os ideais para aumentar o gasto calórico total. É preciso entender que a intensidade é inversamente proporcional ao volume. Portanto, se queremos um treino mais intenso, não podemos ter um número altamente elevado de séries. O ideal é encontrar um equilíbrio. Para isso, deve-se analisar diferentes contextos. Sendo muito generalista, para um treino eficiente, usamos algo entre 12 a 16 séries para cada segmento. Isso não é uma receita pronta. Podemos usar mais ou menos, mas esta já é uma boa base. Se esses números de exercícios for modificado, precisamos ajustar a intensidade para mais ou menos. E isso de forma direta fará com que você tenha mais resultados em termos de gasto calórico total. Aumentar a carga dos exercícios é uma forma bastante importante de aumentar o gasto calórico total. Mas preste muita atenção. Aumentar a carga não quer dizer ser irresponsável. Devemos procurar uma carga que ofereça uma dificuldade, mas que não prejudique a execução. Dessa maneira, teremos uma maior necessidade de energia, sem que haja qualquer comprometimento muscular ou articular. Por isso, se for aumentar a carga, tenha sempre esta responsabilidade. Isso é uma questão de lógica. Se precisamos de mecanismos que obriguem o corpo a gerar mais energia, precisamos de mais tecidos envolvidos. Por isso, para aumentar o gasto calórico total na musculação, é muito interessante usar exercícios multiarticulares do que os monoarticulares. Isso irá fazer com que mais massa muscular seja trabalhada e você tenha um gasto calórico total muito mais alto. Não quer dizer que os exercícios monoarticulares tenham que ser excluídos do seu treino. Eles apenas devem ser usados de forma estratégica e com menos frequência do que com os multiarticulares. Se você treina apenas 2 vezes na semana, terá muito menos resultados do que uma pessoa que treina 6 vezes, correto? Com o gasto calórico, isso será ainda mais evidente. Se tivermos estímulos mais constantes, o gasto calórico total será muito mais alto. No geral, descansar de forma total 1 ou 2 vezes na semana é o suficiente para pessoas que não são atletas. Com isso, para ter um gasto calórico aumentado, você deve treinar de 5 a 6 vezes na semana. Tudo isso com a adequação de carga e com o acompanhamento de um bom profissional. Então, entenda que aumentar o gasto calórico total da musculação é fundamental para que você tenha um bom marcador de intensidade e que tenha mais resultados em seu treino. Porém, todas as estratégias que falei aqui devem ser feitas com responsabilidade e segurança. Treine sempre com orientação de um bom profissional. E aproveita e já deixa aqui abaixo o seu comentário, dizendo o que achou do vídeo. Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, aproveita, escreva lá também. Um forte abraço. E isso é só o começo.